Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos estudar a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, mas eu gostaria de destacar dois dons, que é o dom de profecia e o dom de língua. O que é que a Bíblia fala sobre os dons? Deus falou em Efésios 4:8, na pessoa de Paulo, que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Então nós encontramos quatro listas de dons. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, sendo o versículo 28 ao versículo 30, e Efésios 4, do 11 ao 12. Então, esses dons foi dado, de acordo com Efésios 4, 12, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, há diversidade de dons, mas quem dá é o Espírito Santo, a quem ele quer, como ele quer. Agora, qual seria a duração dos dons? De acordo com 1 Coríntios 3, do 8 ao 10, os dons ele se estenderia até o que é perfeito se manifestar, ou seja, até quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, as profecias desaparecerão e as línguas cessarão. A igreja de Deus ela é completa por todos os dons, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, do 6 ao 7. É interessante entender que os dons ele é subdividido em dons de edificantes e dons de sinais. Os dons edificantes é o conhecimento, sabedoria, ensino e fé. Os dons de sinais, os principais, é o dom de língua e o dom de profecia. A Bíblia diz que nestas listas de dons nós podemos destacar dois que sempre aparecem: variedade de línguas e de profecia. Agora vem uma pergunta muito interessante. O dom de língua seria um sinal para os crentes ou para os descrentes? O que é que vocês acham? Bom, de acordo com 1 Coríntios 14, 22, o dom de língua é um sinal para os descrentes, ou seja, para os incrédulos. Já o dom de profecia é um sinal para os crentes, os que creem. E é interessante que nesse mesmo capítulo, Paulo diz que aquele que profetiza edifica, encoraja e consola os homens. Por isso que Paulo exorta para que a igreja de Corinto buscasse com mais afinco o dom de profecia. Meus amigos, no Pentecoste, o Senhor Jesus, na pessoa da sua promessa pelo Espírito Santo de Deus, ele deu a manifestação do dom de língua para cumprir o ID. Já depois de um período profético, nós vamos estudar ainda nessa lição, Deus confirma o dom de profecia de acordo com aquela característica do povo de Deus. De acordo com as Escrituras, nós podemos também identificar um profeta. Um profeta era o porta-voz de Deus. E Deus falava através do profeta em sonhos e visões. O fato de você ter um sonho, e esse sonho poderia ser uma palavra do Senhor, não faz de você um profeta. Por exemplo, tivemos dois reis pagãos que tiveram sonhos e não foram profetas, Nabucodonosor e Faraó. E também a mulher de Potifar. Mas a visão já é uma coisa mais particular. Essas são as características que preenche um profeta verdadeiro. Nós temos 14 características: provas espirituais e provas físicas. O que a palavra do Senhor diz é que quando o profeta verdadeiro falar alguma coisa, ele tem que se cumprir. Porém, isso apenas não basta. Porque no mesmo livro, no capítulo 13 de Deuteronômio, diz que um profeta ele pode fazer sinal, milagres e até profecia, e isso pode acontecer. Porém, se ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorar, ele é um falso profeta. Então não é só o fato dele falar, né, de profetizar e as coisas se cumpriram. Ele tem que preencher os outros requisitos, né? Nesse caso aqui, a Bíblia diz que é o Senhor, Deus, que está pondo à prova para ver se ama de todo o coração. Então Deus ele não tenta ninguém, mas ele pode provar. No final dos tempos vai aparecer falsos profetas querendo contrariar um dos mandamentos de Deus. Nesse caso aqui, foi a questão da idolatria. Meus amigos, há profecias condicionais e profecias incondicionais. Por exemplo, Jeremias profetizou que Nínive cairia até 40 dias. Só que a cidade inteira se converteu. E a profecia da destruição da cidade não aconteceu, porque essa cidade, de acordo com Jeremias 18, do 7 ao 10, ela se arrependeu e Deus ele voltou atrás de executar assim a sua palavra.
Então, não basta apenas cumprir um requisito, não é profetizar e cumprir. Tem outros requisitos, né? O profeta verdadeiro tem que falar de acordo com a palavra de Deus, ele tem que estimular a obediência aos mandamentos, né? As manifestações físicas. Na hora da visão, ele fica sem respirar, ele perde a noção de onde ele está, não é? E ele passa a ver muito mais além. O que Jesus comparou os falsos profetas, né? Fazendo um paralelo desses dois nomes. Ele disse que os falsos profetas seriam como ovelhas, né? Aparência de ovelhas, mas por dentro seria o quê? Lobos derrubadores. Então, meus amigos, de acordo com esse texto, nós podemos entender que um falso profeta, ele não tem cara de falso profeta. Ele tem cara de ovelha. Porém, ele pode fazer sinais e prodígios. Muito cuidado com igrejas que está baseada a sua doutrina em milagres, prodígios e sinais, porque um falso profeta também pode fazer isso. Tem uma profecia sobre isso. Já já nós vamos estudar, tá certo? Então, de acordo com a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas. Uma besta que parece com um cordeiro e uma besta que parece com um leopardo. Então, essas duas bestas, de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 17, são símbolo de reinos ou poderes. Então, um é um reino político e o outro é um reino religioso. Esse seria um reino religioso. Nós identificamos esse poder aqui como a Igreja de Roma. E a aparência do cordeiro nós identificamos como os Estados Unidos da América, porque de lá foi que nasceu um país protestante, mas na realidade esse país ele vai desrespeitar a própria Constituição ou vai alterar para poder fazer valer e impor seus princípios contrários à lei de Deus. Meus amigos, o falso manifestação do Espírito Santo ele tem que nascer nos Estados Unidos, assim também como o falso profeta. Tanto a falsa manifestação do Espírito Santo, como o falso profeta, ele tem que vir dos Estados Unidos. Porque, de acordo com o Apocalipse, entendendo que esse animal, que parece um cordeiro, mas fala como um dragão, é a Estados Unidos da América, então lá essa manifestação tem que acontecer. Que manifestação é essa? Fazer descer do céu fogo. Tá certo? E de acordo com a Bíblia, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele se manifestaria como fogo, assim como se manifestou na oração de Elias, assim como manifestou no Pentecoste. E foi exatamente lá nos Estados Unidos da América, onde teve um reavivamento chamado Reavivamento da Rua Azusa, tá certo? E esse falso reavivamento, em 1906, ele levou muitas pessoas a êxtase e a línguas estáticas, que já já vamos estudar que línguas são essas. Jesus falou certa vez que os sinais acompanharão os que creem, e em nome dele expulsarão demônios, falarão novas línguas. A palavra nova aí é a palavra kainos, significa algo que já existe. Por exemplo, essa mesma palavra aparece também em João 13, quando Jesus falou, né, lhe dou um novo mandamento, né, farei novos céus e novas terras, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, Gálatas 6,15 diz, uma nova criatura, diferente da palavra neos, que significa novo de nunca ter existido. Então, quando ele diz falando novas línguas, são línguas existentes, mas novas para os discípulos. Não é? Seria a palavra kainos. Foi exatamente o que aconteceu lá no Pentecoste. Tá certo? Era necessário que as pessoas aprendessem um idioma que eles não estudaram para pregar às nações. Assim como também nós precisamos desse dom ainda hoje, meus amigos. Nós temos quantas línguas no mundo? Vocês fazem ideia? De acordo com as minhas pesquisas, nós temos mais de 6.912 línguas. Estima-se que haja 300 a 400 línguas não catalogadas em regiões do Pacífico e na Ásia. Meus amigos, até no nosso país nós temos 188 idiomas. O português é apenas uma delas. Perfeito? Então, novas línguas não seriam língua de anjos, não seriam línguas estáticas, seriam línguas existentes, língua das nações. E a palavra língua no original é idioma. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 14, diz que os discípulos começaram a falar línguas que eles não conheciam. Então eram novas kainos, no sentido deles não conhecer, mas existente. E ali havia pessoas de 15
localidades, idiomas diferentes. Então, o verdadeiro dom de língua é o dom de língua das nações. E eles deram testemunho. Todos nós ouvimos estes homens falando em nossa própria língua a respeito dos magníficos milagres de Deus. Meus amigos, as falsas línguas ou a língua estática é um falso dom de língua. Sons sem sentidos que ocorrem em momentos de êxtase. Esses sons, na realidade, não têm sentido nenhum. E como foi dito, nos Estados Unidos, onde a falsa manifestação do Espírito Santo ia acontecer, foi lá que isso se manifestou, em Los Angeles, no dia 14 de abril de 1906. Um pregador afro-americano chamado William Seymour teve essa manifestação, este êxtase, e ele começou a cair no chão. Ali é o berço do pentecostalismo, esse falso pentecostalismo, meus amigos. E essa manifestação, pelo ponto de vista da parapsicologia, é apenas um condicionamento psicológico que acaba extravasando, né? Sobrevém um êxtase psíquico, a pessoa fala de coisas sem nexo, extravasa-se o inconsciente e ela passa a sair em transe, sendo um alívio indescritível e pressupõe ela ser um gozo do Espírito Santo. Precisamos entender que se haveria a verdadeira manifestação do Espírito Santo, também aconteceria a falsa manifestação. Esse falso pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos da América, Los Angeles, que nós identificamos como uma besta que parece com cordeiro, mas fala como dragão, e ela se estendeu por toda a Europa, por todo o continente sul. Meus amados, todos esses personagens da Bíblia tiveram o Espírito Santo e não falaram nenhum idioma. Característica do Espírito Santo é aquele que produz o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Esse palestrante espírita, na Convenção Espírita, diz que essas manifestações de línguas estáticas, na realidade, elas se manifestaram no Espiritismo desde 1848. E a partir dali, elas começaram a se manifestar em grupos. Esse homem que escreveu esse livro, Viagem Sobrenatural, ele viu essas mesmas manifestações em adoração aos espíritos no satanismo. Esse pesquisador, doutor Tranquedo Vilhena, também pesquisou sobre esses sons estáticos e em 1944 ele pôde ver que há um paralelo e há uma semelhança entre o que se fala lá no templo pentecostal e o que se fala no centro espírita. Meus amigos, precisamos entender que Paulo foi muito enfático em dizer que ele falava muitos idiomas, mas toda vida para ele valia mais a pena falar 5 palavras compreensíveis e instruir alguém do que falar 10.000 palavras sem nenhuma instrução. O dom é para pregar, para edificar. Como edificar uma língua que nem sequer existe? Amigos, pasmem, hoje quem fala mais em línguas não são os pentecostais, é o movimento carismático. Até 1960, a Igreja de Roma condenava essas manifestações, mas em 1966 eles aderiram a isso. E hoje eles são os que falam mais em línguas do que o próprio pentecostais. A palavra do Senhor diz que se há um falso reavivamento, vai ter o verdadeiro. E esse verdadeiro dom do Espírito Santo vai ser derramado. E aí sim, todos aqueles que se quiserem dispor, estarem com Cristo, receberão o derramamento do Espírito Santo, que simboliza uma chuva. A chuva temporã, que aconteceu na sua primeira fase no Pentecoste, e a chuva serôdia. Então, o que aconteceu em Nova York foi uma falsa chuva serôdia. Esperamos a verdadeira. Já temos muita informação a respeito do dom de língua. Agora o dom de profecia. O verdadeiro dom de profecia. O profeta Joel diz que acontecerá que depois derramarei o meu espírito. Depois de quê? Vamos já saber. Vossas filhas profetizarão e vossos velhos, vossos jovens terão visões. Derramarei sobre o meu espírito naqueles dias. Que dias? Depois de que dias? No mesmo capítulo diz que após o sol escurecer, após a lua se tornar em sangue. De acordo com uma boa enciclopédia, em 19 de maio de 1780, o sol se tornou escuro e a lua também se tornou em sangue. Então, o derramamento do Espírito Santo na manifestação do dom de profecia seria após a data de 1780.
Ou seja, foi exatamente nesse período onde essa profecia, essa manifestação, deveria se cumprir. Bom, em 1798 foi preso o Papa Pio VI pelo imperador Napoleão Bonaparte. Um homem estudando as profecias chamado Guilherme Miller, ele viu que depois de um período profético, 2.300 dias, que seria 2.300 anos, levaria à manifestação da vinda literal de Jesus. Ele confundiu a terra com o santuário. Precisava-se de um dom de profecia para consolar e para exortar as pessoas que ali esperavam a volta de Jesus. E esse movimento passou a ser chamado Movimento Adventista. Meus amigos, Deus chamou pessoas para edificar, para encorajar, de acordo com 1 Coríntios 14, de 3 a 4. Deus chamou um homem chamado William Foy, e ele acabou negando a ir. Por quê? Porque ele era negro e havia um racismo muito grande. A primeira visão que ele teve foi em 1844, 2 anos antes do desapontamento. Ele se acovardou. Deus chamou uma outra pessoa. De acordo com Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo perece. E aí Deus chama esse outro homem, chamado Hansen Foss, que também era um mirelita, fazia parte desse movimento. Por o movimento estar apaixonado pelo retorno de Jesus nesse ano, ele também se acovardou. E a Bíblia diz, e o texto diz que ele ficou tão desapontado que quando ele tentou falar a visão, ele acabou esquecendo. Finalmente, Deus chamou uma pessoa mais frágil, uma mulher, uma jovem, e no mesmo ano, sendo em dezembro, ela recebe a visão do povo de Deus, seguindo a orientação em um caminho estreito, e onde havia um sinal onde mostrava exatamente a Nova Jerusalém. Quem é Ellen White? Seria ela uma profetisa do Senhor? O dom de profecia se revelou na vida dela? De acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 1, nós devemos provar. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom estudo e esteja conosco na nossa próxima aula. Amém.